Autismo. O diagnóstico precoce otimiza o tratamento. Recentemente, avanços foram registrados, porém os desafios ainda são grandes na macro-região. Esse é o assunto especial do Jornal da Clube de hoje. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no nosso núcleo de jornalismo, a neuropsicóloga Jaqueline Diniz. E em Araraquara, pelo nosso canal digital, a psicóloga clínica Sâmela Fernandes. Eu queria começar esta conversa trazendo a perspectiva de vocês duas sobre a mesma questão. O tratamento da pessoa com autismo está cada vez mais caro, inclusive é mais caro do que o tratamento contra o câncer. E o que a gente vê no dia a dia é que isso impacta as famílias de uma tal forma que muitas dessas famílias estão indo à falência. Então eu queria saber a opinião de vocês duas. O que a gente pode fazer com essa realidade? Começando por você, Jaqueline. Bom, Felipe, eu acredito que a grande resposta para essa questão está 90% nas mãos das políticas públicas. Eu acredito que o fortalecimento da prestação de serviços, da promoção de uma rede pública, que ofereça, além do serviço social, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o LOAS, que é um auxílio financeiro para que as famílias possam direcionar esse auxílio para o tratamento da criança, mas também uma melhoria desse benefício de prestação continuada. Uma realidade que muitas famílias que têm filhos de nível de suporte 1, que seria o TEA nível 1, ou mais conhecido como TEA leve, muitas vezes essas famílias têm o benefício de prestação continuada negado pelo governo quando eles tentam ali, através dos recursos públicos, e essa família acaba ficando sem o suporte financeiro. Isso acarreta numa consequência no impacto de toda a renda familiar, porque essa criança ela continua precisando de suporte. Muitas vezes esse suporte os pais vão procurar na rede particular, na rede privada. Nós temos aí um grande conflito para que as famílias consigam acesso a esses serviços, que as famílias consigam esse suporte pela rede particular e pela rede de convênios, por exemplo. E o que acontece é que essas famílias elas acabam, a mãe principalmente, que é a grande rede de apoio da criança, por vezes precisa se desvincular do seu serviço ou reduzir a carga horária de trabalho. Isso consequentemente impacta no orçamento familiar e acarreta numa grande consequência que é a falência das famílias. A família ela se fragiliza financeiramente, acaba precisando abrir mão de um recurso, às vezes uma escola, ou escolher entre qual profissional ela vai arcar naquele momento, se vai pagar o neuro, se vai comprar medicação, se vai pagar o neuropsicólogo, o psicólogo especialista em aba, o fonoaudiólogo. E por vezes essas famílias elas ficam fragilizadas, a criança fica fragilizada, as mães ficam fragilizadas, precisam ali dedicar tempo integral ao cuidado dos filhos. E também eu acredito que uns 10% ali da responsabilidade também, ou até seria 50-50, a responsabilidade da nossa sociedade de ter uma maior conscientização dessa prestação de serviço e do que é o autismo. Digamos que a gente ainda está engatinhando muito em relação ao que é o autismo, a identificação do autismo, os níveis de suporte que cada criança precisa. E essa conscientização social ela deve vir de vários lugares, do espaço de saúde pública, da assistência social, das políticas públicas da própria comunidade, e para que isso chegue na comunidade da ponta que precisa dessa informação. Mas sem a conscientização e sem as ações das políticas públicas fortalecendo e melhorando o acesso ao BPC, ao LOAS, e melhorando o serviço público para que as famílias encontrem isso na rede SUS, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é fortalecer o investimento na criança, que a criança tenha acesso com dignidade a todos os serviços, que as famílias não precisem escolher entre qual serviço ela vai arcar com o próprio bolso e que as famílias não precisem se descapitalizar, deixar de trabalhar para cuidar do filho em tempo integral. Sâmela, gostaria de ouvir a sua opinião também sobre essa realidade.
Então, tivemos aí, né, uma notícia sendo vinculada recentemente sobre os planos de saúde estarem aí tentando mudar o rol taxativo para oferecer, né, o tratamento, as intervenções e que tendem a ser mais, né, custosas financeiramente do que o tratamento do câncer. É importante salientar que o autismo é uma condição, né, do indivíduo que vai acompanhá-lo para o resto da vida, né? A pessoa não vai deixar de ser autista em nenhum momento. Logo, a intervenção que ela vai receber também é de longo prazo, né? E tende, né, com o aumento dos diagnósticos, com o aumento das pesquisas envolvendo, né, as intervenções voltadas para esse público, a gente teve, consequentemente, um aumento de procura por esse serviço. Logo, as famílias, né, já pagam os planos de saúde, já tem aí um investimento alto para o desenvolvimento ali, para tentar desenvolver as habilidades dos seus filhos, que precisa ser feita desde os primeiros meses, né, assim, no primeiro ano de vida. Quanto mais precoce é o diagnóstico, mais evolução a criança pode ter. Então, é um tratamento longo e intensivo. Logo, vai acarretar, né? E também é um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, logo vai acarretar mais gastos mesmos. Essa é uma questão muito importante que vem sendo discutida. Até porque, como a Jaqueline falou muito bem, a gente não tem serviços públicos, políticas públicas que conseguem abarcar essas famílias, que conseguem dar suporte para essas famílias. Então, acaba que o serviço particular dos planos de saúde precisam sim ter isso. E aí, comparado com as pessoas que estão em tratamento do câncer, é uma diferença. Por quê? Justamente por conta desses pontos que eu falei, da intensidade de horas, do tempo de intervenção, que é muito maior, né, que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida dela. E a quantidade também que tem aumentado, e ainda bem que tem aumentado, porque os pais têm buscado mais conhecimento, têm buscado mais informações, as informações vão sendo mais disseminadas e, consequentemente, essas famílias têm a oportunidade de receber o tratamento e as intervenções indicadas para o desenvolvimento dos filhos, de seus filhos. Jaqueline, vamos voltar no beabá dessa questão, porque assim, as famílias que têm pessoas com autismo, os desafios delas já são dificílimos logo de largada, né? Que é a questão de fazer o diagnóstico precoce, como a Samira lembrou muito bem, e depois de dar um encaminhamento correto para o tratamento correto, não é? Como é que a gente começa a instruir essas famílias? Olha, Felipe, pensando na instrução familiar, eu acredito que a comunidade ela tem um grande dever, a comunidade científica principalmente, o governo tem o dever de fazer campanhas que anunciem e conscientizem as famílias, primeiramente lá no beabá, que é identificar. O pai e a mãe são o primeiro contato da criança com o mundo. E, por vezes, os sinais do autismo, ele já pode ser percebido nos anos iniciais. Até mesmo na amamentação é possível, desde a idade de amamentação, é possível que a mãe consiga perceber. Mas essa mãe, ela precisa ter instrução sobre os sinais. E quem dá essa instrução? É a rede pública, são as campanhas que o governo promove, é a própria comunidade. Hoje, com o aumento das redes sociais, a informação está nas nossas mãos. O próprio jornalismo abordando esse assunto favorece muito que a informação chegue até as mães. Isso para que um diagnóstico precoce aconteça. E existe uma grande importância de que seja precoce devido à intervenção, né, que é a parte que a Samira atua, uma adequada intervenção. E quanto mais precoce, maior e melhor o prognóstico dessa criança conseguir ter uma independência e na vida adulta ela depender cada vez menos do suporte social, né? Então, eu diria que o primeiro passo é pensar na divulgação, no incentivo à informação.
das mães, principalmente, entender o desenvolvimento da criança. E esses sinais que a mãe pode começar a perceber ali desde pequeno são sinais simples, como por exemplo, eu já peguei muitas mães de primeira viagem que não tinha nenhum filho para ela fazer uma comparação do que está de diferente no filho mais velho para o filho mais novo. Mas uma coisa que é bem possível que aconteça, né? E quando a gente fala de espectro autista, a gente fala de uma gama de possibilidades, né? Infinito, não tem como um autista representar todos, mas existem sinais que a gente vai perceber ali desde o aleitamento materno, como por exemplo, uma ausência de um contato visual da criança, um choro muito prolongado, o desenvolvimento neurotípico do bebê, que essa palavra ela é difícil, mas ela é importante para a gente ir se familiarizando, que é o típico esperado para o desenvolvimento neurológico da criança. A criança, quando ela vai aleitar, ela namora a mãe com os olhos, ela faz contato visual, ela procura as figuras de pai e mãe, ela vai identificando, se familiarizando com o meio. A ausência desses sinais, a ausência de resposta, por exemplo, a sons, estímulos vocais, identificação de voz, de ruídos, interesse por barulhos, musiquinhas, desenhos. Se a mãe percebe desde esse aleitamento, e tem sinais que não são percebidos no aleitamento, depende muito da curva de desenvolvimento da criança, do nível de autismo que essa criança vai desenvolver, e quanto mais informação as famílias tiverem, a comunidade tiver, porque inclusive eu já vivi experiências em que a irmã mais velha percebeu que o filho mais novo era autista ou tinha algum problema no neurodesenvolvimento, porque na escola ela recebeu essa informação e soube observar dentro de casa e levar essa informação para os pais, né, e iniciar ali o tratamento precoce, né, que é o mais importante. E você fez uma pergunta muito importante que é com relação ao encaminhamento. Como que a família faz para encaminhar? Primeiro, a informação correta para que desde ali do início dos anos iniciais da criança, a família consiga perceber. Outra coisa que é muito importante, a frequência no acompanhamento com o pediatra, desde a rede pública mesmo, o pediatra do postinho. Então, você ter uma frequência de visita ao pediatra, mesmo que a criança não tenha algum problema de saúde apresentado, é importante que as famílias tenham esse compromisso de procurar a rede pública. Olha, já faz um ano, né, que meu filho não retorna no pediatra, deixa eu passar por essa visita, porque ali nos primeiros sinais, até mesmo o próprio clínico geral, que é o médico da saúde da família, ele pode identificar sinais e já fazer um encaminhamento para esse tratamento começar o mais precoce possível. Então, estar sempre ali debaixo do guarda-chuva da rede pública, da assistência social, do SUS, frequentar o médico para que esses sinais possam ser percebidos precocemente. Porque o que acontece? A grande realidade é que muitas famílias só percebem quando essa família passa a ser assistida pela escola. Porque aí ela tem toda uma gama de profissionais, de professores que foram treinados e instruídos desde a formação para identificar sinais. Mas muitas vezes, se o médico da saúde da família, que é do seu postinho, do seu bairro, está assistindo o desenvolvimento daquela criança, ele pode perceber e encaminhar. Então, esse poder ele está também nas mãos da família, o correto encaminhamento. Samela, a gente quer ver a pessoa com autismo totalmente inserida na sociedade, sendo ativa, sendo empreendedora, mostrando toda a sua genialidade, toda a sua peculiaridade, sua particularidade. E aí você tem uma especificidade na sua formação, que é um tal do ABA, não é? Me explica direito, explica para quem está em casa, principalmente, né? Uhum. Isso, Felipe. Eu sou analista do comportamento, né? A análise do comportamento é uma ciência, a análise do comportamento aplicada é uma ciência que tem por intuito, né? Ela é uma forma de entender o ser humano. E ela tem por intuito, voltado para a intervenção com autismo, desenvolver as habilidades e trabalhar, né, os déficits comportamentais ou os excessos comportamentais que podem estar ali presentes na criança com autismo, se tratando de TEA, né? Então, como que funciona essa intervenção, né?
precisa de um profissional especializado nessa área, né, que buscou se especializar, que vai desenvolver uma avaliação para entender quais são esses déficits, quais são esses excessos comportamentais que estão dificultando, que estão aí limitando o desenvolvimento nas diversas áreas que envolvem aquele indivíduo, e a partir dessa avaliação de entender onde estão esses déficits ou esses excessos, vai se construir um plano de ensino individualizado. Normalmente, a intervenção ABA precoce, ela tende a ser intensiva. Então, a gente tem estudos que indicam de 10 a 20 horas de intervenção semanais para a criança com autismo, pensando no desenvolvimento precoce. Por que isso? Porque geralmente, quando você tem um diagnóstico precoce de alguma criança ainda aí bem pequenininha, ela pode apresentar um atraso no desenvolvimento. Por conta desse atraso, ela precisa de muito mais estímulos do que uma criança típica. Logo, ela sendo estimulada intensivamente em todas as áreas, tá? Não só com o psicólogo, e um ponto importante é que não só o psicólogo é analista do comportamento, fonoaudiólogo também pode ser analista do comportamento, terapeuta ocupacional, toda a rede de intervenção ali envolvida nas multidisciplinas que atendem a criança, devem e podem estar embasadas na intervenção da análise do comportamento. E aí essa criança, e aí esse atraso, por conta dessa intensiva estimulação, esses atrasos vão diminuindo e a criança vai se aproximando do nível de desenvolvimento, dos marcos de desenvolvimento de seus pares. Por isso que é tão importante um diagnóstico precoce, por isso é tão importante essa intervenção intensiva, claro, a partir de uma boa avaliação, de um bom rastreio ali, de uma boa construção de plano de ensino interdisciplinar, se possível, para que essa criança tenha os estímulos, uma intensidade de estímulos necessária para que esses atrasos e esses excessos e esses déficits comportamentais sejam diminuídos e a gente possa, sim, inserir essa criança, na verdade não inserir, mas que ela possa estar inserida na sociedade e aí ter a sua vida, tanto na acadêmica, quanto no trabalho, quanto pessoal, da melhor maneira possível. Mas para isso a gente precisa de uma intervenção específica e bem feita. Exatamente. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no nosso núcleo de jornalismo, a neuropsicóloga Jaqueline Diniz e em Araraquara, a psicóloga clínica Samela Fernandes. Às duas, o nosso muito obrigado.